Pessoal, mudando de assunto agora, olha só, 4 meses após o crime, a Justiça Paranaense condenou na última sexta-feira Natan de Siqueira Menezes. Ele violentou e abusou sexualmente de uma jovem em um posto de combustíveis desativado aqui de Paranaguá. O crime ocorreu na saída de uma balada e chocou toda a cidade, além de toda a região e o estado. Eu não consegui ver e nem respeitei o não dela. A confissão de Natan de Siqueira Menezes confirmou o que já estava comprovado em áudio e vídeo. A TVCI teve acesso à sentença proferida pelo juiz Brian Frank. No mérito da ação, ele cita que a materialidade e a autoria estão comprovadas e cita uma série de provas coletadas durante as investigações, como imagens e laudos. O agressor, no momento do interrogatório, tentou inicialmente insistir que houve consentimento por parte da vítima. Em dado momento, Natan diz que houve troca de carícias entre ele e a vítima. Ele é, então, questionado sobre as imagens. O senhor fala que ela consentiu num primeiro momento, né? Num segundo momento, o senhor acabou de... A gente não viu todo o vídeo, mas se o senhor quiser eu reproduzo, não tem problema nenhum. Mas dá para ver ela falando, não, Natan, não, Natan. Mesmo diante dessas afirmações dela falar, para, Natan, para. Por qual razão o senhor, que está afirmando que num primeiro momento, que não está nas imagens, teve uma troca mútua de carinhos... Por qual razão o senhor prosseguiu, mesmo ela falando não, para? Então, senhor, depois dessa primeira parte que eu disse para o senhor que nós tivemos um carinho um com o outro, nós tínhamos saído sim para aquela parte de trás. E aí onde foi que começa o vídeo da gente voltando e eu puxando ela. Nessa parte onde eu puxo ela foi porque eu queria que nós voltássemos para aquilo que a gente estava. E, querendo ou não, eu não consegui ver e nem respeitei o não dela. O juiz entende que a prática dolosa forçada da conjunção carnal, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, ficou comprovada e ressalta que a tese levantada pela defesa não convence. A sentença cita vários detalhes que reforçam a violência empregada pelo agressor e entende que a vítima foi vencida fisicamente, mesmo com uma resistência tanto física quanto verbal expressada, e que ela adotou uma postura pacífica no intuito de proteger a própria vida. Pelo crime hediondo que cometeu, Natan de Siqueira Menezes foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado e deve pagar uma multa indenizatória de R$5.000 à vítima. A notícia da condenação e da pena foi divulgada com exclusividade pela TVCI na noite de sexta-feira. A população demonstrou alívio com a sentença, mas insatisfação com o tempo de prisão determinado pela Justiça. A defesa de Natan disse estar ciente da decisão condenatória e que no momento está analisando a sentença para fim de tomar as medidas cabíveis. A assistência de acusação emitiu nota e disse avaliar a condenação como necessária e esperada e pretende recorrer para que as penas sejam mais rigorosas. A advogada Thaís Matarassade havia conversado com a nossa equipe horas antes de receber a sentença. Naquela oportunidade, ela falou sobre a importância da celeridade em casos como esse. Sim, é importante de se ressaltar que realmente teve uma repercussão social muito grande e creio que o fato do caso ter sido tão acompanhado, né, pela imprensa e também, não só por isso, pela importância que crimes sexuais tem dentro do nosso ordenamento jurídico com relação a penas mais severas, a um tratamento mais rígido, isso fez com que o caso fosse de fato julgado mais rápido, fosse, né, apreciado mais rápido. Então é importante que nós possamos observar que a sociedade precisa se sentir protegida e o judiciário tem um papel muito importante e muito relevante nessa proteção.
Quando a população se sente protegida, é porque o judiciário está cumprindo seu papel de forma eficaz. A prisão de Natan, autor do estupro ocorrido em 23 de fevereiro, é um exemplo disso. Ele se entregou à Polícia Civil em 26 de março e foi conduzido até a cadeia pública de Paranaguá, sendo posteriormente transferido para a cadeia pública de Araucária, onde está custodiado em um local específico para autores de crimes sexuais. A sentença divulgada nesta sexta-feira marca um ponto final para o caso, mas não para a vítima, que carrega há cerca de 4 meses um trauma que levará muito tempo para ser esquecido. Olha, esse é um caso que a gente acompanha, né, desde que aconteceu, infelizmente, quando aconteceu. Agora, essa pena do Natan Siqueira Menezes, eu acho que isso é uma opinião que é global, pelo menos para quem acompanhou esse caso desde o início. 6 anos de prisão, R$5.000 como multa por ter acabado com a vida dessa jovem, porque vocês não esperem que ela vá superar. Melhor dizendo, superar eu acredito que supere e eu espero que isso aconteça de verdade, mas eu digo esquecer, acho que é o termo correto. Isso é algo que vai ficar a vida inteira na mente dela. É algo que realmente eu imagino que seja um medo, um trauma realmente que não vai sair dela. Espero de fato e do fundo do coração que ela consiga superar tudo isso, mas esquecer eu acho que não vai jamais. Portanto, eu acho que é muito muito branda essa pena. Um julgamento que aconteceu, que a gente acompanhava e que acabou saindo, então, o veredito meio que no susto, eu digo já, na última sexta-feira. Tanto é que a gente entrou ao vivo daí na programação, logo que soubemos, então, do veredito. E aí, a população de Paranaguá, em especial como um todo, vê com muita insatisfação essa pena. Claro, a gente sabe que a justiça se embasa em todas as questões do processo para poder determinar a pena, mas a olho do povo, do clamor popular, foi uma pena bastante branda. E isso eu acredito que a gente realmente siga todo mundo aqui que acompanha o caso com esse mesmo pensamento. 6 anos de prisão e R$5.000 de multa, eu acredito também, como muita gente está falando aí, que é muito pouco para esse rapaz que saiu lá do litoral de São Paulo para vir aqui para o litoral do Paraná para cometer um crime. E tanto ele soube que fez isso, que vazou rapidinho depois, né? Foi para Curitiba, de Curitiba foi lá para Santos, cidade onde moram os pais, e de lá ele iria para o Tocantins, é isso? Para o Maranhão. De lá para ficar na casa de parentes escondido. Aí não tá certo, né? E daí o cara ganha uma pena como essa? Eu acho que... Perdão, eu usei o termo errado, a produção está me avisando aqui, não é multa que ele vai ter que pagar, é uma indenização, essa no valor de R$5.000. De uma forma ou de outra, a gente realmente acha muito brando tudo isso, e é por isso que a acusação, ou seja, a doutora Matarassade, vai entrar então aí com um recurso para ver se aumenta essa pena, porque o que esse rapaz fez é muito grave e que sirva de exemplo para todos esses bonitões que se acham no direito aí de abusar da mulherada quando sente que pode fazer isso, independente de ser uma festa, de ter bebida alcoólica ou não. Se achou no momento de abusar de uma mulher, lembra desse caso, porque o mesmo pode acontecer com você.